Olá pessoal, tudo bem? Estamos retornando aí comandando a palavra, um bate-papo sobre a palavra de Deus. Nós estamos aí dando seguimento ao estudo sobre os livros históricos. Hoje nós vamos falar sobre um grande líder e esse líder aí foi importantíssimo para a conquista de Canaã. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre o contexto de Canaã, o que era Canaã antes da chegada do povo de Israel ali naquela região. E aí nós falamos sobre o contexto geográfico, social, religioso, o que o povo encontrou quando chegou lá. E hoje nós vamos falar sobre esse general. E eu creio aí que você já deve estar aí adivinhando qual é. Ele é Josué. Hoje nós vamos falar sobre Josué, esse homem que foi importante para a conquista de Canaã, um homem escolhido a dedo por Moisés. Então hoje nós vamos abordar quais assuntos? Nós vamos falar dos elementos a qual nós identificamos em Josué, né? Qual estratégia ele utilizou para poder conquistar a Canaã, os milagres que ocorreram na vida de Josué e também na vida do povo de Israel, quando eles iniciaram ali a conquista de Canaã. Então vamos falar sobre as batalhas. E Josué também presenciou a grande obra que Deus realizou na vida de Raabe, né? Depois ele faz um processo de purificação do povo e outras experiências muito importantes que Josué passou, a qual nós vamos aprender e pegar ali como conhecimento para a nossa vida, para os dias atuais. Eu creio que até o final desta aula a sua fé vai ser edificada e você vai se sentir um líder para que você possa também conquistar as tuas bênçãos e as tuas vitórias. Então vamos conhecer um pouco sobre Josué. Ele nasceu no Egito, era filho de Num, da tribo de Efraim. Então ele era o primogênito. Quando Deus ele mandou o anjo da morte para matar os primogênitos, Josué corria um grande risco de morrer junto com os primogênitos ali dos egípcios. Então, todo aquele que não colocou sangue na verga da porta teve um primogênito morto, seja ele humano ou animal. O pai de Josué, o Num, certamente ele colocou ali o sangue na verga da porta e a família de Num foi salva e Josué estava entre eles, o primogênito. E o pai de Josué e a mãe colocaram o nome dele de Oséias, né? Então, naquela época, as pessoas colocavam o nome nas crianças conforme a situação, conforme o momento, né? Ou vendo um futuro, né? Uma esperança. Então, colocaram o nome de Josué de Oséias. E Oséias quer dizer o quê? Salvação. Então, o pai de Josué, né, viu ali a salvação. Ele falou assim: não, esse menino vai se chamar Oséias, ou seja, vai se chamar salvação. Como está descrito em Números capítulo 13, versículo 8. Você pode pegar a sua Bíblia. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então existe aqui uma confirmação que o nome de nascença de Josué era Oséias, salvação. Depois, Moisés mudou o nome dele. Quando a gente avança nos versículos, versículo 16 diz o quê? São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então, depois que eles saíram do Egito, Moisés, ali conhecendo a Oséias, alterou o nome de Oséias para Josué. E isso fazia parte da cultura dos judeus, dos hebreus, né? Porque sempre quando acontecia alguma coisa, eles também alteravam o nome. Quem lembra de Jacó, né? Jacó teve seu nome alterado para Israel, depois que Deus
prometeu aí para Jacó uma grande nação, confirmando assim essa promessa na vida de Jacó de uma grande nação. Ele não seria mais Jacó, mas seria Israel. Da mesma forma que Moisés, quando escolhe a Oséias, troca o nome dele para Josué, porque Josué significa o quê? Jeová a salvação, ou Jeová salva. Então Moisés alterou este nome na vida de Oséias, vendo o futuro, porque sabia que Josué seria um grande líder. Então era algo profético que estava ocorrendo na vida de Josué. Quando nós observamos isso, vemos que Deus já estava trabalhando na vida de Josué, né? Já estava agindo de forma especial, desde a sua nascença, desde que ele nasceu. E qual era a vida de Josué ali no Egito? Ele era um escravo, um jovem escravo. Alguns historiadores dizem que ele fazia parte ali do exército de Faraó, do exército egípcio. E nós notamos isso quando nós lemos Êxodo, capítulo 17, versículo 9. E diz assim: com isso ordenou a Moisés, a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então Moisés ele chama a Josué, ordenou a Josué para escolher homens valorosos, guerreiros, valentes, para poder lutar contra Amaleque. Então Moisés já conhecia o histórico de Josué. Certamente Josué, apesar de ser um escravo, ele era um militar. Ele teve um treinamento militar no Egito. E aí muitos dizem e tentam mistificar nessa situação. Ah, Deus derramou um dom sobre Josué naquele momento. Deus capacita, com certeza. Mas nós devemos, neste momento, pensar mais friamente. Porque Moisés também recebeu vários dons. E Moisés, ele foi treinado no Egito, ele recebeu uma educação egípcia. Mas mesmo assim, era fiel a Deus. Então, certamente, Josué ele recebeu uma, um treinamento militar no Egito e agora estava sendo utilizado para vencer os inimigos de Israel. Deus estava agindo na vida de Josué lá dentro do Egito. Assim como agiu na vida de Moisés, treinando Moisés no Egito, Deus estava ali treinou Josué no Egito para que ele viesse vencer batalhas, para ser um grande general. Outra coisa que nós podemos falar sobre Josué, quando ele se dispôs a servir a Moisés, não somente como um soldado, um líder militar, ele se tornou o servo de Moisés. Ele se tornou o auxiliar de Moisés, o braço direito de Moisés. Tudo aquilo que Moisés queria, Josué fazia, porque era leal a Moisés. Então, quando nós lemos Êxodo capítulo 24, versículo 13, o que está descrito? Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Seu servidor, seu servo. Ele não era mais somente soldado, ele era servo. E subindo Moisés ao monte de Deus. Então, quando Deus falava para Moisés: Moisés, eu quero que você esteja no monte. O que Moisés fazia? Vamos lá, Josué, me ajuda. Leva aí as bagagens, leva aí o suprimento, porque nós vamos subir no monte, nós vamos falar com Deus. Além de Josué ser soldado, ele era servo e um servo fiel. Antes do templo ser construído, o tabernáculo, melhor dizendo, existia a tenda da congregação, e a tenda da congregação ficava fora do arraial. Sabe quem ficava na porta, guardando a entrada ali da tenda da congregação aonde Moisés ficava? Era Josué. Josué ficava na porta, guardando
não somente aquele local sagrado, mas também guardando a vida do seu líder. Ele era fiel a Moisés, né? E Deus já estava trabalhando dessa forma na vida de Josué para que ele viesse se tornar um grande líder. Se você quer ser um líder, é necessário que você venha a ser um bom liderado. Se você quer ser servido, né, é necessário que você venha a aprender a servir. Se você quer homens e mulheres leais, você tem que ser leal. Então, todo esse operar na vida de Josué, desde ali do Egito até o deserto, ali próximo da morte, né, de Moisés, ele recebeu um grande ensinamento da parte de Deus. Ele deixou Deus agir na vida dele para que ele viesse se tornar um grande líder. E nós precisamos se abrir para isso. Deus quer nos treinar, Deus nos quer nos capacitar. Muitas vezes a gente pensa, aquilo que eu aprendi lá no mundo, eu vou jogar tudo fora. Todo o meu estudo, todo o meu conhecimento vai ser jogado tudo fora. Não vai prestar para nada neste momento. Aí que você se engana. E nós temos a prova de Moisés, nós temos a prova de Josué. Tudo aquilo que você aprendeu lá no mundo, o seu treinamento, conhecimento acadêmico, emocional, você vai usar nos dias de hoje, na sua liderança. É porque Deus já está te capacitando e vai te usar de uma forma especial naquilo que for preciso. Assim como Deus já estava operando na vida de Josué, Deus quer operar também na sua vida, para fazer de você um grande líder. E Josué, ele teve a oportunidade, por ser o primogênito do, da tribo de Efraim, ali o líder, na verdade o primogênito de Num, do filho de Num, e ser um dos cabeça da tribo de Efraim, como um líder militar, ele teve a oportunidade de espiar a terra de Canaã, de conhecer a terra de Canaã e voltar com informações preciosas para Moisés. Então ele foi escolhido também a dedo para realizar esse grande trabalho. Ou seja, ele tinha o voto de confiança do pai, ele tinha um voto de confiança da tribo de Efraim para que pudesse fazer essa expedição. E ele volta com informações preciosas, assim como ele foi ordenado. Vai lá, espia e traga informações para que nós venhamos saber o que existe lá, qual é o povo que existe lá, qual são os cidadãos, se eles são altos, se baixos, se são gordos, se são magros, se a terra é boa, é ruim. Então ele veio com essas informações. Né? E ele, mesmo recebendo a oposição de 10 espiões, né, 10 cabeças, né, ali das tribos que existiam em Israel, ou seja, 10 homens, eles vieram com uma oposição em conquistar a Canaã. E quem foi fiel? Somente Josué e Caleb. Os dois permaneceram fiel e creram que Deus poderia dar aquela terra para eles. O que aconteceu? Toda aquela geração que saiu do Egito acabou morrendo no deserto. 40 anos. Né? 40 anos Deus deu ali de castigo pela murmuração. Caleb e Josué, eles acabaram adentrando a terra Canaã. Mas o restante que murmurou, reclamou, achou que não poderia conquistar a terra, acabou morrendo. A primeira geração que saiu do Egito, ela morre. Mas Josué e Caleb conseguem adentrar a terra de Canaã devido ao posicionamento deles quando eles foram espiar a terra de Canaã. Eles tiveram fé, confiança e sabiam que Deus poderia dar a vitória. E por todo essas características de Josué, ele acabou que sucedendo, né, tomando o lugar de Moisés. Moisés já estava cansado, né, já estava velho, e alguém deveria pegar essa posição, tomar essa posição. E o que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 31, versículo 14 e 23. E o que está descrito na Bíblia Sagrada? Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens.
Assim, foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. E no versículo 23, diz o quê? Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Ser forte, corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra, que sob juramento lhe prometi, e eu serei contigo. Então aqui, Deus, o próprio Deus, fala para Moisés: Olha, Moisés, venha você e Josué para a tenda da congregação, porque eu preciso falar com vocês. Você já está cansado, já está velho, eu preciso que alguém tome o seu lugar. Então aqui não é Moisés que escolhe, é Deus quem escolhe. É Deus que escolheu Josué. Por mais que Josué ele tinha feito um grande trabalho, ter lutado algumas guerras já, tem sido fiel a Moisés, não veio essa iniciativa de Moisés. Essa iniciativa veio do próprio Deus. Deus mandou chamá-lo para essa grande obra. Ou seja, Deus estava reconhecendo a postura de Josué como soldado e como servo. E muitas vezes Deus age dessa forma em nossas vidas. Nós achamos que é o homem que nos escolhe. Não, foi o homem que acabou me prestigiando, né, me colocando nessa posição. E se esquecemos que quem levanta e quem abate é Deus que levanta e abate o homem, é Deus quem unge, é Deus quem capacita. Por mais que Josué era um homem ali que conhecia a, as estratégias militar, era um servo dedicado, mas é Deus que dá a vitória. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. E Josué estava ali na mão do Senhor para ser usado. E Deus escolhe e fala assim: pode trazer Josué. E o que Deus fala para Josué: olha, Josué, eu vou te usar para fazer o povo de Israel conquistar a Canaã. Então seja forte e corajoso. É Deus que te escolhe, não é o homem. A tua unção não é humana. A tua unção vem de Deus. E é Deus que te capacita. Quem vai garantir o teu ministério não é o homem. Quem vai garantir o seu ministério é Deus. Quem vai garantir a sua liderança é o Senhor. E Josué estava sabendo disso. Né? Ele recebeu ali a palavra de Deus. Até ali, Deus nunca tinha falado diretamente com Josué. Deus sempre falava com Moisés. E Moisés transmitia essa mensagem para o povo. A partir daquele momento, Deus estava falando diretamente com Josué. Falou assim: olha, Josué, eu vou te usar. E vou fazer você conquistar a terra de Canaã junto com o povo de Israel. Então Deus estava levantando, exaltando a Josué a um novo patamar. E tudo isso é o quê? Para a honra e glória do Senhor. E Josué? Josué agora com essa grande obrigação, esse peso da sucessão. Josué recebe essa promessa que ele iria liderar o povo de Israel para invadir Canaã. Como ficaria a mente dele? Imagina você recebendo esta palavra. Você ficaria com medo, receoso, confuso? Certamente tudo isso viria à sua cabeça. Sabe por quê? Porque Josué, ele viu o que Moisés fez. Ele viu Moisés, ele falou cara a cara com Faraó, enfrentou a Faraó. Cara a cara, Moisés, ele invocou as pragas para o Egito. Ou seja, então Josué viu fogo cair do céu, viu o Nilo se tornar sangue. Ele viu várias maravilhas. Ele viu Moisés enfrentar a resistência do povo para acreditar em Deus. Ele viu Moisés abrir o Mar Vermelho. Ele viu Moisés falar cara a cara com Deus e Moisés receber as leis nas mãos. Então imagina você ocupar um cargo, uma função, com um legado desse tamanho. É muito difícil. É muito difícil
para a pessoa olhar e falar assim, não, com naturalidade, falar assim, não, eu vou abraçar isso, né? Eu vou abraçar. Então, para Josué seria difícil. E para o povo de Israel, olhando essa troca, seria também muito difícil. Imagina aí quando o seu pastor de igreja, acontece isso muito nas igrejas, muitas vezes o pastor ele é tirado da igreja, ele, ele sai de um ministério e vai pastorear outra igreja. Isso acontece muitas vezes. O povo começa a chorar, lamentar, e agora? O que vai ser da igreja? E agora? O nosso pastor era tão bom, Deus usava ele potentemente, grandiosamente, e agora está chegando um cara que a gente nem conhece, né? E agora o que vai ser? O povo de Israel não era diferente. Quanto tempo aquele povo ficou com Moisés? Décadas, muitas décadas. E agora está recebendo aí essa obrigação, Josué. Josué recebe essa obrigação e o povo de Israel agora vai ter que receber essa liderança de Josué. Não seria fácil nem para Josué e nem para o povo de Israel. Não seria fácil. Então Josué ele tinha que abraçar essa responsabilidade e esse desafio. E ele abraçou, ele não falou, não quero, Deus, põe essa responsabilidade na costa de outra pessoa. Olha Caleb, Caleb esteve comigo. Caleb ele foi lá olhar a terra de Canaã e quando ele retornou, ele demonstrou a mesma fé do que eu, até mais uma fé maior do que eu. Usa Caleb, deixa essa responsabilidade na mão de Caleb. Não, ele abraçou o chamado. Falou assim, ó, eis-me aqui, me usa. Me usa. E nós devemos tomar essa postura. Então Josué, quando recebeu essa demanda, essa função, ele já estava maduro. Maduro o suficiente para liderar o povo de Israel. Não pense que Josué, quando recebeu essa demanda, ele era um homem novinho. Que muitas vezes quando a gente olha para Josué e pensa, ah, Josué era um guerreiro, um general, um homem valente, e achar um cara fortão, bonitão, novão, não. Imagina Josué, já sendo escravo no Egito, ali como um militar, um guerreiro ali de Faraó, liderando talvez, né, outros escravos na guerra e sai do Egito. Então nós podemos contar ali uns 20 a 30 anos de Josué. Depois ele vai para o deserto, passa mais de 40 anos no deserto e agora recebe essa incumbência. Certamente Josué estaria aí dos seus, vamos chutar bem baixo, de 60 a 80 anos. Ele não era novo. Ele não era menininho na fé. Ele já tinha visto muita coisa. E muitas vezes nós achamos assim, já faz 1 ano que eu estou nessa igreja, já faz 5 anos que eu estou servindo pastor, já faz 10 anos que eu estou nesse ministério e ainda estou aqui como porteiro. Ainda estou aqui, né, sendo copeiro do pastor. Só Deus sabe o seu momento e a sua hora. Qual era o momento e a hora de Josué? Depois dos seus 60, 70 anos. E muitas vezes servimos alguns anos e nós já queremos uma grande posição dentro de uma igreja, dentro de um ministério. E não é desta forma que Deus quer agir em nossas vidas. Josué ele não esperava uma posição. Ele não esperava uma posição da parte de Deus. Ele não almejava isso, eu quero ser sucessor de Moisés. Não, ele pensava somente em servir a Moisés. Ele não atentou contra a vida de Moisés, ele não puxou o tapete de Moisés, ao contrário, ele defendia Moisés em tudo. Ele era leal, e é assim que nós devemos servir ao nosso ministério, à nossa liderança, aos nossos patrões. Ser fiel, porque no momento certo e na hora certa, Deus vai nos levantar. Deus vai nos reconhecer. Porque quem exalta é Deus, não é nós mesmos. E ele tinha essa grande obrigação, Josué, de assumir essa liderança e convencer o povo a andar com ele. Convencer mais de 2 milhões de pessoas a andar com ele. Olha o tamanho da responsabilidade que Josué estava assumindo. Não era 10, 20, 30, 100 pessoas,
200 mil pessoas, não. É beirando a 2 milhões de pessoas. Que ele teria que convencer a invadir a Canaã. Tirar aquele povo do comodismo, da incredulidade e levá-los a uma terra boa que mana leite e mel. O homem tem que estar realmente cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Ele teria que administrar não somente um grupo de militares. Eles teriam que administrar também o povo, administrar os sacerdotes, convencer toda essa gama de pessoas a conquistar uma terra prometida. Uma terra que manda leite e mel, a enfrentar inimigos, a passar o Jordão. Não era fácil. Não era fácil, mas Deus era com Josué. E Deus é contigo. Eu não sei o tamanho da sua obrigação, da sua responsabilidade. Talvez você tenha um cargo de liderança, ou você é líder na tua casa. Né? Muitas vezes isso pesa. Eu sou líder, mas não consigo administrar, estou tendo dificuldade. Ou na escola, ou na empresa. Minha irmã, meu irmão, deixe o Espírito Santo te usar. Porque quem convence o homem, quem convence a mulher, é o Espírito Santo. E se você entregar a sua vida, se você deixar Deus te treinar como líder, Deus vai te usar poderosamente aonde você estiver, em qualquer grupo a qual você estiver. Então deixa Deus te usar. O que nós aprendemos aqui com esse líder? Em Josué, capítulo 1, diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aqui Deus fala com Josué diretamente para que ele venha ter algumas virtudes. E quais são essas virtudes que ele precisa ter para ser bem-sucedido? Primeiro, ele deveria ser forte. E o que é ser forte? É algo que não se dobra, é algo que não se quebra. Quando nós pensamos em força, ela pode ser para defender ou para atacar. E Josué precisaria de tudo isso, porque ele receberia muitas vezes a afronta do próprio povo de Israel contra a liderança dele. E ele deveria ser forte para resistir a essas afrontas, ser forte para resistir todo tipo de tentação, todo tipo de mal. Quando a gente pensa em liderança, é algo que nos traz um senso de poder. E o poder, ele acarreta, muitas vezes, uma responsabilidade imensa, que pode ser perdida no passar do tempo quando nós cedemos a certas tentações. Vamos tirar um exemplo, Davi. Davi, ele chegou a um status tão grande da sua autoridade e poder em Israel, que ele começou a ceder a certas tentações. Você lembra muito bem, ele caiu em tentação porque ele achou que estava tudo bem, ele era poderoso, ele poderia se deitar com qualquer mulher e matar qualquer homem. Ele cedeu à tentação, ele se embebedou do poder. E Josué, ele deveria ser forte para não deixar ser influenciado, ele deveria ser forte. Ser forte contra as afrontas do povo, contra as ações do inimigo, a tentação, né? Também ser emocionalmente forte. Ele não poderia ser um melindroso,
Ele não poderia se sentir um coitadinho. Ele tinha que ter sua autoestima em alta. Lógico, autoestima em alta. E autoestima em alta. Ele deveria blindar o teu ser. Ou seja, criar uma fortaleza, ser forte. E também para atacar quando for preciso. Atacar o seu inimigo. Atacar quem o afronta. Atacar as outras nações. Ele deveria ser forte. Diante da batalha, ele não poderia ceder. Ele não poderia fraquejar. Ele teria que avançar, custe o que custar, conforme a palavra de Deus. E muitas vezes nós precisamos disso. Se você é líder, você tem que ser forte. Você não pode se quebrar. Você não pode fraquejar. Você não pode ceder. Mas tem que se manter de pé. Você tem que ser igual a palmeira. O vento bate, a chuva, a tempestade, e você dobra, mas não quebra. Porque você está enraizado em Deus. O seu alimento, o teu sustento vem de Cristo, que é a nossa rocha, que é a nossa força. Assim como está escrito na palavra do Senhor, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10, se não me falha a memória. Nós devemos buscar a nossa força e se fortalecer em Deus. Porque quando nós somos líderes, vai vir um abatimento de espírito, vai vir a angústia, vai vir um desânimo, a ansiedade. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos em depressão. Porque o inimigo, ele investe muito na liderança. Porque ele derrubando um líder, ele derruba um grupo de pessoas. E Josué, como líder de uma grande nação, ele deveria ser forte, ele não deveria mostrar fraqueza. Então nós devemos esconder as nossas fraquezas. Devemos esconder quando a gente está angustiado, chateado. Sim, você deve falar suas fraquezas, as suas frustrações, suas decepções para quem é leal, para verdadeiros amigos, que não vão utilizar a sua fraqueza para te derrubar, mas vai falar da sua fraqueza e vai te aconselhar. Vai falar para você, é na sua fraqueza que Deus vai aperfeiçoar o poder dele na sua vida. Esse tipo de pessoa. Não pessoa que vai te jogar mais para baixo. E você ficar abrindo a sua vida para vários tipos de pessoas, que muitas vezes nem conhece, só vai deixar as outras pessoas mais fracas. Porque as pessoas olham para você como líder. Então as pessoas vão olhar para Josué como líder. E seguiriam a Josué porque ele era um homem forte. Um homem valente. Outra característica era o ser corajoso. E qual é o antônimo de corajoso? É covarde. Ele não poderia se acovardar. Quando Deus fosse dar uma ordem para ele, ele deveria receber aquela ordem e cumprir. Ir adiante. Não titubear em dois pensamentos. Não ser tímido, vergonhoso, mas confiar na palavra e ir avante. Ser um homem corajoso. Nas batalhas, nas dificuldades, nos desafios a qual ele iria enfrentar. Para ser um líder, você tem que ter essa característica. E essa coragem iria fazer ele e o povo de Israel conquistar uma terra prometida. E muitas vezes Deus coloca oportunidades na nossa frente, mas se envergonhamos, somos tímidos, somos covardes e não queremos abraçar aquela oportunidade. Achamos que nós não somos capazes, que não temos condições, que Deus não está conosco e deixamos aquela oportunidade vazar pelas nossas mãos. Mas hoje o Espírito Santo está falando para você, seja corajoso. Nas oportunidades que tiver na sua mão, vá em frente. Você vai saber se aquela palavra é uma palavra verdadeira, que veio da parte de Deus, a partir do momento que você colocar ela em prática. A palavra de Deus, ela não se resolve ou se torna realidade em nossas vidas quando nós somos inertes. Não, a palavra de Deus,
ela somente se torna uma realidade em nossas vidas quando nós a praticamos. E Josué, ele teria que ser forte e corajoso, ele deveria colocar a palavra de Deus em prática, ele precisaria de coragem para passar o Jordão, coragem para passar Jericó, para enfrentar Ai e outras nações que viriam à frente. Ele deveria demonstrar coragem, ele deveria estar na frente da batalha. Quando a gente pensa em coragem, acha, corajoso é só dar ordem. Não. Naquela época, o rei ele vai na frente. Ele não fica lá, vai lá, vamos lá, isso aí, mata ele mesmo, isso aí, dá a espadada nele, isso aí, joga a lança. Não, o verdadeiro líder naquela época é aquele que pegava o escudo e a espada e o seu cavalo e ia na frente dos guerreiros, linha de frente. E todo mundo vendo aquela posição daquele líder, acompanhava o líder. E o que existe hoje muitas vezes é isso na liderança. Um bando de homens que se dizem ungidos do Senhor, profetas, mas, se vira, vai. Não está na linha de frente, não vai para a batalha. E fica lá sentadão, inerte, só dando ordem, faz isso, faz aquilo. Muitas vezes o líder ele tem que ir à frente, tomar a frente da batalha. E era isso que Deus queria de Josué, que ele tomasse a frente. Outra coisa que nós aprendemos com este líder, que ele deveria obedecer à lei. Ele deveria ser um praticante, não somente dentro de Canaã. Preste atenção. Não somente dentro de Canaã, mas a prática dele deveria anteceder a entrada de Canaã. Então é antes e depois a obediência. Certamente ele já vinha obedecendo a Deus, porque se ele fosse um homem desobediente, Deus não tinha o escolhido para ser líder de Israel. Mas Deus ele reforça aqui e fala assim, olha, obedece a lei, pratica a lei e não desvia dela. Mas desvia dela, Deus? Sim, poderia se desviar. Até ali ele estava cheio da unção, cheio do poder, recebendo a autoridade de Deus. Entrou em Canaã, terra que emana leite e mel. Que maravilha! Estamos nessa terra. Vencemos vários guerreiros, várias batalhas. Vencemos todo mundo, é tudo nosso. E aconteceu o quê? Se desviar, relaxar, né? Ir para o mundão. E muitas vezes acontece isso. Acontece essa situação. A pessoa ali é uma unção total. Vai para a campanha, vai para o culto, é ungido a isso, ungido aquilo, recebe liderança e começa a prosperar todas as áreas. E quando está ali tudo bom, tudo bem, começa a se desviar. Começa a desobedecer a Deus. Começa a distorcer o caminhar e se desvia. E Deus estava falando para Josué, olha Josué, obedece a lei e não se desvie dela. Ou seja, vai chegar um momento lá em Canaã que vai ter essa oportunidade. E você não pode se desviar. Você tem que se manter fiel. E essa obediência iria ser um exemplo para o povo de Israel. Então, primeiro fala, obedece, porque a sua obediência vai ser um exemplo para todo mundo. Vai ser um exemplo para todos os seus liderados. Vai ser um exemplo para os militares, vai ser um exemplo para os civis, vai ser um exemplo para os sacerdotes. Então obedece à lei, prática. Nós devemos ser o exemplo, nós devemos praticar a palavra do Senhor. E depois que nós praticamos, olha a sequência que legal. Depois que nós praticamos, nós começamos a falar. Isso é liderança, começamos a falar. Então ele teria que falar da palavra de Deus. E a lei, no Velho Testamento, no hebraico, quer dizer Torá, e Torá quer dizer instrução. Ele deveria instruir o povo de Israel, instruir os militares, instruir os civis e instruir os sacerdotes. E ele teria essa condição, essa autoridade, por quê? Porque ele já era um praticante, ele obedecia. Então, além de ser um praticante, ele iria instruir o povo. Se alguém está desviando, fala assim, não faça isso porque não é do agrado de Deus, não é da vontade do Senhor. Vai por esse caminho, vai por aquele caminho.
Esse é o limite. Ele ia instruir. O verdadeiro líder, ele pratica e ele instrui. Ele não instrui e depois pratica. Não, ele pratica e depois instrui. Porque o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele arrasta. E a palavra é somente de alerta. É somente de alerta. Porque todos já veem para José e falam assim, não, ele é um cara obediente, é um exemplo de pessoa. E para o desavisado, ele teria que falar. E também, além de falar da lei, ele teria que meditar nela. Meditar na palavra e cumpri-la. Olha que interessante. Ele era líder, ele já estava ali com Moisés um bom tempo. Tudo o que passava na vida de Moisés, Josué sabia. Tudo. Era o amigo de Moisés. Então ele conhecia muito da lei. Não somente conhecia a lei, mas tinha experiência. E mesmo assim, Deus fala assim, olha, medite na palavra. Medite na palavra. Que sua mente venha estar saturada da tua palavra, Josué. Que sua mente venha estar cheia da lei, da palavra, Josué. E por que isso? Para que o inimigo não viesse achar brecha na mente de Josué. Porque quando você está numa posição de liderança, o inimigo sempre vai achar brecha na sua mente. E se naquela brecha não tiver a palavra de Deus, ele vai entrar ali e vai fazer estrago. Então, quando Josué fosse se deitar, porque isso acontece demais, pôr sua cabeça no travesseiro, ele ia começar a pensar nos problemas, dificuldade, talvez ele ia ficar receoso, duvidoso, ele teria que estar com a palavra do Senhor na cabeça dele. Não, Deus falou comigo, me lançou a promessa, falou que eu vou conquistar, falou que vai me usar, falou que nós vamos entrar na terra de Canaã, os inimigos estarão em nossas mãos, e vai ser assim, e dormir. Então a mente dele deveria estar cheia da palavra do Senhor. Não poderia ter brecha na cabeça dele. E nós devemos ser desta forma. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, enquanto a mente dele estivesse cheia da palavra do Senhor, o inimigo não acharia nele espaço para agir, para trabalhar, porque ele estava cheio da palavra. Então, que nós venhamos nos encher da palavra do Senhor, encher das instruções de Deus, para que o inimigo não nos derrube da posição a qual Deus nos colocou. Você que só vai para a igreja, você que é líder, né? É necessário que sua mente venha estar cheio da palavra do Senhor. Enquanto sua mente estiver cheio da palavra do Senhor, o inimigo não vai achar brecha. Outro ponto que eu queria falar para identificar um líder. Agora, da parte do povo, o povo ele olha para Josué e fala assim: olha, Josué, beleza, nós vamos te obedecer. Sim, nós vamos te obedecer, mas tem uma condição, e essa condição está em Josué capítulo 1, versículo 17. Vamos ver qual é? Diz assim: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente que seja o Senhor teu Deus contigo, contigo. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Então, o povo de Israel, eles ouviram o discurso de Josué, não, nós vamos conquistar tudo. E aí o povo de Israel falou assim, olha, beleza, nós vamos sim te seguir, com uma condição, que o Deus que estava sobre Moisés esteja também sobre a tua vida. Trocando miúdos, que o Deus que realizou milagres e prodígios na vida de Moisés também realize os mesmos prodígios através da sua vida. Então não existe uma brecha para erro, não existe uma brecha para falha, não existe uma brecha para dúvida na unção de Josué. Porque se de repente Josué falhasse em alguma situação ali, ele perderia a autoridade e o povo permaneceria no deserto.
Então existia um grande desafio na costa de Josué. Esta unção que estava sobre Moisés teria que estar sobre a vida de Josué. Senão ele perderia a função automaticamente. Imagina só, ele numa guerra e de repente perder essa guerra. O que o povo precisava pensar? Ih, deu ruim, hein? Achamos que Josué era igual, né? Moisés. Achamos que Josué tinha a mesma unção de Moisés. Ih, não tem nada. Furada. Tamo lascados. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos voltar para o Egito? Certamente ocorreria isso. Certamente haveria esse tipo de murmuração. Então, esta unção de Moisés deveria estar sobre a vida de Josué. E quem iria garantir isso? O próprio Deus. O próprio Deus. Certamente Josué ouviu isso e falou: beleza, então vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu sou um homem capaz como Moisés. Ou seja, ele bateu no peito e falou assim: vamos que vamos, vocês vão ver o que Deus vai fazer. E para fortalecer a imagem dele, o que Josué fez? Em Josué, capítulo 2, versículo 1, ele manda espiões para observar novamente Canaã, para ver a situação de Canaã. Ou seja, ele transmite para o povo essa segurança de estratégia, de um plano. Então o povo acaba ali começando a confiar na liderança dele, porque ele estava já planejando algo, projetando algo, ele não estava inerte, ele não estava parado, mas estava com um desejo de avançar, de continuar, de não parar a obra. Ele estava com essa ordem de espiar Canaã, ele estava demonstrando para o povo que ele estava trabalhando, estava com desejo de alcançar aquele objetivo. E isso era importante para o povo de Israel, porque eles se lembraram de Moisés, porque Moisés também mandou espiões para Canaã, e agora Josué está fazendo a mesma coisa. Não sabemos a lacuna de tempo entre a ordem de Moisés, né, certamente aí mais de 40 anos, com certeza. 40 anos atrás Moisés mandou, e agora Josué manda de novo. Por que 40 anos? Vamos lá, né? 40 anos é tempo demais. Meu bairro aqui há 40 anos atrás era tudo mato. Era tudo mato, tudo mato. Então, Josué pensou a mesma coisa. Moisés mandou os espiões há 40 anos atrás. Como será que está agora Canaã? Certamente aquela plantação que existe lá mudou, aquele matagal que existe virou casa, deve estar tudo mudado. Então vou mandar os espiões novamente, para saber a nova situação de Canaã. Então ele pensou, ele usou de estratégia. Ele usou de estratégia. E nós devemos, como líderes, agir da mesma forma. Nós não devemos se apegar com projetos e planos passados. Ah, mas aconteceu há 10 anos atrás, vai servir para os dias de hoje. E muitas vezes a igreja não muda, nada muda, porque está usando uma estratégia que foi tomada há 10 anos atrás. Dentro do grupo, dentro do ministério. E se não está dando certo agora, tem que se mudar. Nós não vamos conseguir ter resultados diferentes tomando as mesmas estratégias, fazendo as mesmas coisas, como diz Albert Einstein. Para que a situação mude, é necessário que nós vamos tomar novas estratégias. Se foi tomada uma decisão lá atrás, 40 anos atrás, eu preciso ver agora como está a situação. Será que está a mesma coisa? Será que é o mesmo projeto? Será que é o mesmo plano, as mesmas atitudes? O mesmo meio de conquista? O caminho que tinha 40 anos é o mesmo? Será que colocaram guarnições nesse caminho? Porque há 40 anos atrás eles passaram um relatório. E agora eles vão ter um outro relatório. No caminho que foi passado no relatório há 40 anos atrás, vai ter guarnição, vai ter exército, vai ter fortalezas, vai ter que mudar a estratégia. Então Josué, um homem de guerra, sabia tudo isso. Sabia tudo isso. Então, o primeiro propósito, o primeiro objetivo
era passar o Jordão, atravessar o Jordão. O Jordão seria o primeiro desafio de Josué. Com a passagem do Jordão, o povo iria confiar 100%, iria confiar 100% em Josué. Então, a passagem do Jordão iria exaltar a Josué, como diz em Josué capítulo 3, versículo 7. O próprio Deus falou com ele. Aqui, ó. Ele poderia ter tomado um outro caminho, mas que diz em Josué 3, 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todos os Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Então olha aí, ó. Deus iria começar a exaltar a Josué, a usar a Josué. E isso, a exaltação seria do nada? Não. Deus coloca um desafio, coloca uma oportunidade, a qual Josué deveria colocar a sua fé em prática. Deus fala assim: olha, vou fazer você passar o Jordão e vou te exaltar nisso. Então faz isso, faz aquilo. Olha que interessante. Então ele iria ser exaltado nisso, mas era necessário ele demonstrar a fé dele. Deus não ia mandar um anjo lá. Fica aí, Josué. Deixa agora abrir o Jordão. Fica quietinho aí, tranquilo, que quando o Jordão estiver ali seco, eu mando chamar vocês. Não. Ele iria tomar uma posição, né? Uma posição ali de fé. E essa fé seria exemplo para toda Israel. As pessoas iriam pegar o exemplo de fé de Josué. E isso iria fortalecer a fé dos hebreus. Como diz na palavra do Senhor, em Josué 3,10. E o que diz em Josué 3,10? Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os efeus, os ferezeus, os gigazeus, os homorreus e os jebuseus. Então isso seria um exemplo para o povo de Israel. Eles iriam entender que Josué era um verdadeiro líder, ungido por Deus, e que Deus estaria junto com o povo de Israel nessa empreitada de conquista de Canaã. Isso serviria também para assustar, para colocar medo em todas aquelas nações, aquelas tribos que existiam em Canaã. Todo mundo ia ficar de boca aberta, falar: o quê? O povo de Israel passou o Jordão? Isso traria um grande espanto para todos. Isso iria espalhar medo em todas as nações. Como diz em Josué capítulo 4, versículo 23. O que Deus fala sobre esse medo entre os inimigos? Ele diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então Deus iria mostrar todo o seu poder quando abrisse o mar vermelho. Lembrando que naquela época existia essa guerra de deuses. O povo cananeu, pelo fato de ter vários deuses e o principal era o Baal, eles olhariam para o Deus de Israel e temeriam, porque nunca o Deus Baal tinha realizado tal obra. E o Deus de Israel estava abrindo o Jordão. Então, assim como ele abriu o Mar Vermelho, ele iria abrir o Jordão para o povo de Israel passar. Isso ia trazer um grande medo ali para o povo de Canaã, desculpe, e seria um ponto ganho aí na batalha
que ocorreria em breve. Essa seria a primeira identificação de um milagre através da vida de Josué. O Senhor estava dando aquela ordem, aquela orientação para que eles viessem marchar. E o que Deus fala para Josué? Josué 3, versículo 14 ao 17, diz assim: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, eis os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Ada, que fica ao lado de Sartan, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Então era o primeiro milagre que Deus estava realizando através de Josué, e a ordem era essa: que os sacerdotes viessem estar à frente do povo para realizar aquela obra, aquela maravilha. E o que diz na palavra do Senhor? Que o rio Jordão estava transbordando. Estava transbordando porque as montanhas de Hermon estavam em degelo. Então aquela água toda do degelo corria pelo Jordão por todo o período da cega. Então ficava transbordando, não tinha como passar, não tinha como ir adiante. Então o que Deus ele faz? Faz um milagre, o milagre tão esperado para o povo de Israel ver. E só para você ter uma noção, eu vou mostrar para você aí como estava o Jordão. Esse é o Rio Jordão na cheia. Olha a quantidade de água que existe. Qualquer um ali desavisado seria levado pelas águas. Muita gente fala, sou nadador, eu atravesso qualquer rio, mas o Rio Jordão na cheia é muito difícil. Talvez alguns que nadem melhor consigam atravessar, mas muitos morreriam afogados. Eu seria um deles. Eu já não sei nadar, fosse entrar nessa água, aí que eu ia morrer afogado mesmo. Não teria como passar. E naquela época, muitos não sabiam nadar. Lembrando que Israel, aquela região ali da Palestina, né, do Levante, não tem lagos, não tem rios em abundância, né? A água é escassa. Então, ter alguém ali hábil na natação era muito difícil de encontrar, né? O povo morava no deserto. Então, pouquíssimas pessoas tinham essa habilidade de natação. Então, não tinha como o povo de Israel atravessar esse Jordão. Sem contar que tinha velhos, tinha idosos, tinha pessoas doentes. Como que ia atravessar o Jordão? Era uma grande dificuldade, era uma barreira. Somente um milagre para fazer o povo de Israel passar. Então, o que Deus mandou Josué fazer? Você falou para Josué: olha, Josué, manda os sacerdotes irem na frente. E eu quero que eles entrem no Jordão. Então, quando os sacerdotes eles começaram a adentrar ali o Jordão, quando molhou a orla, né, a orla dos seus pés, a água começou a baixar. A água começou a baixar. Então, os sacerdotes eles foram na frente e eles tinham que ficar mais de aí, ó, 2.000 côvados. 2.000 côvados vai dar quase 1 quilômetro. Então, deveria ter essa distância. Por que deveria ter essa distância entre os sacerdotes e o povo? Porque imagina se aquela arca estivesse ali junto do povo e o povo caminhando. Cada um ia pegar a frente ali, um ia para um caminho, o outro ia para outro caminho, e todo mundo ia se perder e ia sair em um lugar ruim. E Deus estava abrindo um caminho certo para passar no Jordão. Então o sacerdote junto com a arca ia abrir esse caminho. Olha que bela palavra para pregação, né?
Ou seja, a presença de Deus tinha que ir na frente. E o povo tinha que esperar 1 quilômetro, tinha que esperar mais de 1 quilômetro. Quando se distanciasse mais de 1 quilômetro, aí o povo começaria a marchar. E tinha que manter esse distanciamento de 1 quilômetro, né, de quase 1 quilômetro. Então o que ia acontecer? Quando ia ver de longe os sacerdotes, eles começavam a andar. Ah, mas eles iam perder os sacerdotes de vista. Aí que você pensa. Imagina aquela arca de ouro nos ombros, com 1 quilômetro de distância. Meu, aquilo ia brilhar e brilhar mais do que tudo. O sol batendo naquele ouro ali ia brilhar mais do que tudo. Era difícil perder os sacerdotes de vista. Então, eles foram na frente. Eles foram na frente, entraram no Rio Jordão e ficaram lá, segurando a arca. Quando eles ficaram na arca, quando eles entraram no Jordão, ficaram no meio do Jordão, aquela água ali, conforme eles iam andando, o Jordão ia secando. E eles tinham que ficar até todo o povo de Israel passar. Então você começa a notar a liderança de Josué. Josué fala primeiro para os sacerdotes, olha, vai na frente. E isso traz um grande significado para o povo de Israel. Porque se os sacerdotes, que eram homens de Deus ali, que estavam mais próximos de Deus, estavam obedecendo a Josué, quer dizer que Deus estava na vida de Josué. Porque os sacerdotes estavam obedecendo a Josué. Isso trouxe um grande significado para o povo de Israel. Uma grande confiança. Porque eles pensavam, se os sacerdotes obedecem, os sacerdotes são de Deus, eu também vou obedecer. Quer dizer que a orientação que Josué está dando vem direto de Deus. Então, já era mais um ponto na liderança de Josué. E eles foram. Aí eles foram. Se falou, nós estamos indo. Eles foram, eles ficaram lá no meio do Jordão. No meio do Jordão, até todo o povo passar. Outra curiosidade. Ah, era só 4. 4 era suficiente para levar a arca. Era suficiente, mas não para segurar para todo o povo passar. Certamente ali houve um revezamento, né, entre os sacerdotes para, para aguardar todo o povo passar, até que todo o povo passe, era necessário um revezamento, que cansa segurar ali uma caixa banhada de ouro, não era fácil. Então os sacerdotes ali, eles se ajudaram ali para fazer ali esta obra, para permitir que o povo de Israel atravessasse o rio Jordão. Depois que atravessou o rio Jordão, o que ele fez? Ele levantou um memorial com 12 pedras, que significa aí as 12 tribos de Israel, para que viesse ficar de lembrança para todas as pessoas que olhassem para o rio Jordão. Então Deus estava realizando esse milagre maravilhoso na vida de Josué e na vida do povo de Israel, demonstrando o seu poder, demonstrando que Deus estava presente, que Deus estava agindo, que Deus estava dando vitória, que o próximo inimigo certamente iria cair por terra porque Deus estava agindo. Esse significado de mandar os sacerdotes na frente, mandar a arca na frente, traz para o povo de Israel uma segurança. Quer dizer o quê? Que Deus está indo na frente, Deus está abrindo um caminho para o povo passar, Deus está agindo através dos seus líderes. E é isso que Deus quer realizar na nossa vida. Quando nós colocamos Deus na frente dos nossos negócios, dos planos, das estratégias, tem que dar certo, as coisas têm que fluir. Josué, ele não foi contra as ordenanças de Deus, mas fez tudo aquilo que Deus mandou. Ou seja, se Deus está mandando, vai dar certo. Então vamos fazer o que Deus manda, para que as coisas venham caminhar certo e que nós venhamos conquistar a terra de Canaã. E veio a vitória. Então, o Espírito Santo de Deus está falando para você. Você quer conquistar, você quer ir adiante, você quer alcançar novos patamares, atravessar situações difíceis. Ouça a palavra do Senhor. Porque se Josué, ele deu ouvido à voz de Deus e conseguiu conquistar novos territórios, você também vai. E isso vai ser um memorial para a sua família, um memorial para os seus irmãos de igreja, para os seus amigos. As pessoas vão perceber que Deus está sobre a tua vida, Deus está agindo através de você. As pessoas vão reconhecer a sua liderança,
a partir do momento que você começar a dar ouvido à voz de Deus. E olha que grafura interessante. Josué dando aí ordem para o povo de Israel atravessar o Jordão. Imagina aí que maravilha, que obra grandiosa. Meu, é algo assustador, é algo tremendo. Qualquer pessoa que olhasse uma coisa dessa iria ficar de boca aberta, né? Não é coisa pequena, é coisa grandiosa. E aí, mesmo patamar do que abrir o mar vermelho. Então, a mesma obra que Deus realizou na vida de Moisés, Deus estava realizando a obra na vida de Josué. E Deus vai realizar essa mesma obra na tua vida, porque Moisés era homem de carne e osso, Josué era homem de carne e osso, e nós somos homens de carne e osso. E Deus, mesmo Deus que agiu naquela época, pode agir nos nossos dias, em nome do Senhor Jesus. Nesse gráfico, nós percebemos aí o que Deus estava fazendo. Eu prometi na última aula que ia mostrar aí o desenho do caminho. Então, o que Deus falou para Josué? Olha, Josué, eu quero que você dê a volta. Vamos dizer que eles estão aqui. Estamos aqui, por aqui. Eles poderiam vindo por aqui, por Gaza, pela Filistia, invadir por aqui. Poderia. Mas qual foi a ordem de Deus? Eu quero que vocês venham por aqui. Lê Êxodo, você percebe o quê? O povo pressionando a Moisés para ir através da terra dos filisteus. Ou seja, esse caminho aqui. Vamos para a terra dos filisteus, o que Deus fala? Não, não. Não vai por aí porque eles não vão aguentar a batalha. Então eles ficaram aí rodeando no deserto. E quando Deus dá a ordem, ele dá a ordem. Agora eu quero que vocês adentrem a Canaã por um caminho. Qual é o caminho? É o caminho que vai atravessar Canaã. E vocês vão sair no meio de Canaã. E qual era a estratégia? Dividir Canaã no meio. Porque Josué ia mandar uma tribo para um lado e outra tribo para o outro, para poder cercar os cananeus. Então, a primeira obra maravilhosa que Deus fez foi atravessar o Rio Jordão. Então, atravessou o Rio Jordão. Você pode ver aí, atravessou o Rio Jordão. Eles deram de cara com Jericó. Jericó. Deram de cara com Jericó. Atravessou o Rio Jordão, certamente o povo ali de Jericó falou: o quê? Como pôde? Ficaram temendo, tremendo, se derretendo de medo. Pararam ali próximo de Jericó. Josué ele foi inspecionar a Jericó. E aí entra aí no capítulo 5, versículo 13 ao 15, aonde Deus fala com Josué. E diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que traria na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha, você percebe que aqui há um paralelo aí, uma boa comparação com Moisés, porque o anjo se apresenta e pede para Josué também tirar as alparcas dos pés, as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo. Então, aquela mesma situação que aconteceu com Moisés estava acontecendo com Josué. O mesmo Deus que falou com Moisés estava falando com Josué. Estava se manifestando para Josué. E ali ele recebeu uma palavra de estratégia para que ele viesse enfrentar a Jericó. Deus estava agindo, Deus estava operando, enquanto José estava olhando para aquela muralha, pensando: e agora? Como que nós vamos enfrentar? Passamos o Jordão e demos
de cara nesse muro enorme de Jericó. E agora, o que nós vamos fazer? Como que as crianças, os idosos, as pessoas mais fracas vão atravessar esses muros? Então era uma grande preocupação para Josué. Imagine você nessa situação. Você ia ficar aí à beira do desespero. E costumeiramente isso acontece em nossa vida. Nós passamos uma situação difícil, nós achamos que nós estamos aprovados, estamos vitoriosos, né? A bênção chegou e já de cara no muro, aquele muro imenso, intransponível, e nós falamos, e agora? O que nós vamos fazer? É aí que Deus começa a se manifestar, é aí que Deus começa a nos dar estratégia para que nós venhamos sobressair nesta nova situação, porque a batalha ela não terminou. Né? A batalha não terminou. Não há um grito de vitória. Não, vencemos a batalha do Jordão. Agora tem uma nova batalha que é Jericó. E assim é a nossa vida. Mas nós devemos estar resguardados pela palavra de Deus, pelas orientações de Deus. E Josué era homem de Deus. Né? Certamente ele estava ali esperando algo da parte do Senhor e veio essa revelação de Deus, essa teofania, né? A manifestação de Deus ali para ele. E Deus começou a falar com Josué e deu essa instrução. E qual era a instrução? Que ele viesse, vou trazer a lembrança aqui, que ele viesse rodear 7 vezes aquelas muralhas. E na última vez, no momento certo, na hora certa, todos os cantores, todos os tocadores, todo o povo ia dar um grande grito. E depois daquele grande grito, iria cair as muralhas. Mas antes de acontecer isso, né, o que ele fez? Ele mandou espiões, mandou os 2 homens para que viessem saber o que teria dentro daquelas muralhas. É aí que entra a história de Raabe, é aí que entra aí essa personagem que acabou sendo aí, vamos dizer, um grande exemplo para nós, para as pessoas que se acham aí perdidas ou sem esperança. Raabe, na Bíblia, fala muito claro, ela não mede palavras a Bíblia, ela fala que Raabe, sim, era uma meretriz, era uma prostituta, uma mulher da vida. E ela certamente sabia de todas as coisas que aconteciam no reino e também em volta do reino, lembrando que Jordão era próximo de Jericó. Então ela ficou sabendo que Deus tinha feito maravilhas na vida de Israel desde que saiu do Egito. Ela ficou sabendo que o povo de Israel atravessou o Jordão. Quem não ficaria com medo? Mas o que aconteceu com Raabe? Ela usou a sua inteligência emocional. Ela não teve medo, ela temeu a Deus. E existe uma diferença entre ter medo e temer. O medo te afasta e o temor te aproxima. Então, ela começou a temer a Deus. Ou seja, ela começou a respeitar. O temor é isso. Começou a ter respeito por Deus. Falou assim, não, esse Deus não é igual a Baal. Eu achava que Baal era um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, era isso, aquilo, mas olha o que Deus fez. Esse Baal é mentira, o Deus de Israel, o Jeová, é o verdadeiro. Então o que aconteceu? Quando os soldados de Josué foram descobertos, eles correram. E o que Raabe fez? Escondeu eles na casa dela. E os soldados de Jericó foram atrás daqueles soldados ali na casa de Raabe. E o que ela fez? Escondeu, falou assim, não vi, não sei quem passou aqui, ninguém passou aqui, não vi esses homens. Então, ela arriscou a vida dela para guardar aqueles soldados. E esse arriscar é um ato de fé que ela deu. Ela poderia ali ser condenada por traição, ser enforcada, esfolada, vai saber o que aquele povo de Jericó iria fazer com ela. Então, o ato de fé dela, que é guardar os soldados, deu chance para que ela viesse a ser salva da futura invasão do povo de Israel. Ela se arriscou. E a nossa fé tem que seguir o exemplo de Raabe.
De novo, colocar a fé em prática, não ser somente em palavras. Ela viu a oportunidade e falou assim: olha, está vindo um juízo sobre Jericó e eu preciso ser salvo. Eu não quero ser destruída junto com Jericó. Eu quero me salvar e quero salvar a minha família. Se você perguntar para uma pessoa hoje sobre o fim do mundo, todo mundo vai crer no fim do mundo. Ah, o fim do mundo está próximo. Quando eu morrer, eu vou para o céu ou para o inferno. Mas o que faz a diferença na vida de um homem é a atitude que toma no presente. Então ela estava tomando uma atitude ali no presente, naquela oportunidade. Fez um pacto com os soldados, a qual deu condições dela e da família dela ter a vida guardada pelo povo de Israel. E isso foi agradável a Deus, foi agradável ao Senhor. E depois daquele pacto, os soldados voltaram, falou para ela: olha, coloque aí um lenço escarlate, vermelho, aí na janela, que a casa dela ficava ali na muralha, porque quando o povo de Israel for invadir Jericó, é necessário que venha ter esse lençol escarlate, vermelho. Esse seria o sinal para nós, para que nós não venhamos destruir a sua vida e também a vida da sua família. Isso seria um sinal. Então, Deus deu essa estratégia e Israel começou a penetrar a Canaã. E como disse, dividir a Canaã em dois, e Jericó seria o ponto estratégico. Eles tomando a Jericó, iria dividir toda aquela região. E qual o tamanho daquelas muralhas? Os soldados foram, viram, espionaram, pegaram todas as características e voltaram e falaram para Josué: olha, Josué, tem duas muralhas lá. Tem uma de 1,80 m e tem a segunda que tem aí 9 metros de altura com 3,6 ou quase 4 metros aí de espessura. Ou seja, tinha 9 metros de altura e além de ser alta, ela era larga. Então não existia ferramenta, não existia arma para derrubar aquelas muralhas naquela época. Não existia. Não existia. Nenhuma arma poderia derrubar aquelas muralhas. Só um milagre para poder derrubar aquelas muralhas. Então imagina, aquela muralha dava para atravessar, na verdade naquela muralha dava para ter na sua base, nos seus 4 metros, duas vias de carro, para você ter noção do tamanho daquela muralha. Então só um milagre. Então certamente quando voltou aqueles soldados, Josué falou assim: meu Deus, vai ser estreito. Vai ser só um milagre do Senhor. E aqui está o restante das muralhas. É o que sobrou das muralhas. Lá em Israel você vai encontrar essas muralhas. Aqui uma grande quantidade de pedras. E aqui tem mais escavação. Olha, você percebe que era mais pedras. Então era imenso as muralhas de Jericó. E Deus colocou tudo isso por terra e salvou Raabe, porque Raabe temeu, creu no Deus de Israel. E o que nós podemos aprender com a história de Raabe? Você percebe aí que nós saímos um pouco de Josué para entrar aí na história de Raabe, porque Raabe foi uma mulher importante na história de Israel. Então Deus sempre pode dar uma nova oportunidade. Então, assim, quando Deus deu uma grande oportunidade para Raabe, Ele dá uma oportunidade para nós. A Raabe era prostituta, mas o que você era? O que eu era? Nós tínhamos uma história no mundo que não agradava a Deus, e Deus nos salvou. Deus nos transformou, Deus mudou a nossa vida, assim como mudou a vida de Raabe. Então as nossas escolhas acabam determinando o futuro. A escolha de Raabe determinou o futuro de Raabe. O futuro de Raabe seria a destruição, seria a morte dela e da família dela. Mas o que aconteceu? Ela creu em Deus. E o futuro dela foi alterado. O futuro da família dela foi alterado. Por causa do posicionamento que ela teve diante da circunstância. Então você quer ter o seu futuro alterado, é necessário que você venha tomar um posicionamento positivo diante da situação. E não ser incrédulo. E não fazer descaso.
mas acreditar que Deus pode mudar a situação, confiar no Senhor. E Raabe é um exemplo de fé. Ela foi parar ali no hall dos campeões da fé, em Hebreus capítulo 11. Então, onde tem ali Abraão, Isaac, tem Sara, grandes homens de fé, você encontra Raabe. Para você perceber o quanto ela foi importante na história de Israel. Ela creu em Deus, ela creu no Senhor. E nós devemos também crer. E eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos encontrar ela lá no céu. Vamos encontrar ela porque ela tomou esse posicionamento de fé. Ela cumpriu aquilo que ela disse para os soldados. Ela colocou aquele lençol escarlate na janela, num local visível, e aquilo foi a salvação. Assim como aconteceu com Israel quando estava no Egito, Deus falou assim, olha, ponha o sangue na verga da porta, que vai ser um sinal quando o anjo da morte passar, que ninguém que esteja nessa casa morra, nenhum primogênito. Então eles foram lá e colocaram essa marca do sangue na verga da porta, né, e o anjo da morte passou por cima. É a Páscoa do Senhor. Então Raabe não era uma mulher israelita, mas fez um procedimento parecido, colocou algo vermelho na sua janela, em algum lugar visível, e a destruição não alcançou a vida de Raabe e nem da família. É isso que nós devemos fazer, nós devemos deixar visível o sangue de Cristo, deixar isso latente em nossas vidas, para que o mundo veja, para que venha a ser um exemplo de fé. Isso é muito importante para nós. Então Raabe foi uma grande mulher e teve grandes descendentes. O próprio Jesus é descendente de Raabe. E depois ali de eles ter adentrado a Jericó, derrubado de forma maravilhosa aquelas muralhas, Josué, ele fala para o povo se consagrar. Então, depois daquela vitória extraordinária, ele pede para o povo se consagrar. E por que isso? Porque eles foram derrotados. Derrotados em Ai. Como diz ali na palavra do Senhor, no capítulo 7, depois você dá uma lida. Eles venceram Jericó, e aí tinha uma cidade próxima chamada Ai. Os espiões foram lá e trouxeram a notícia que era uma pequena cidade, não precisava de muitos homens para vencer aquela cidade, que a vitória seria fácil e iria dar tudo certo. Mas chegando ali foram derrotados. Diz na palavra do Senhor que Josué ele ficou transtornado, ele ficou alterado, ele ficou preocupado e foi orar a Deus, foi buscar a Deus, falou, Deus, o que aconteceu? Por que veio essa derrota? Nós acabamos de vencer Jericó, derrubar Jericó, e nós perdemos para essa pequena cidade. Algo de estranho está acontecendo. O Josué, como um líder, tomou uma posição corretíssima. Ele foi consultar a Deus, porque as coisas não estavam dando certo. Ele não começou a murmurar, reclamar, abater nas pessoas, humilhar os seus soldados. Não, ele recorreu a Deus e falou assim, Deus, o que acontece? Vencemos Jericó de forma extraordinária e perdemos para uma cidadezinha. E Deus falou com ele, falou assim, olha Josué, eu falei para vocês, quando entrar em Jericó, matar tudo, destruir tudo, acaba com tudo. Todo disposto de guerra, tudo, destrói tudo. Eu não quero nada daquela cidade. E o que aconteceu? Um certo Acã, né, um homem chamado Acã, ele vai, pega algumas coisas da cidade, né, valiosas, e esconde na sua barraca. E o que aconteceu? Deus falou isso para ele. Ele falou assim, ó, dentro da sua, entre as tribos de Israel, tem problema, tem maldição. Alguém fez coisa errada. Eu falei para não pegar nada de Jericó. E alguém acabou pegando esses bens, essas coisas de valor e escondendo. Então, é preciso tirar essa maldição, esse anátema do meio de Israel. E o que Josué fez? Como Josué começou a chamar família por família, até chegar em Acã. E aí, chegando até em Acã, na tenda de Acã, falou assim, e aí Acã, o que está acontecendo? Qual é o problema? O que aconteceu?
Nós somos maldição, nós somos anátema. E agora? Não conseguimos nem ganhar da cidadezinha por causa dessa maldição. E Acã começou a falar, olha, eu peguei uma avelã de ouro, isso, aquilo, prata, e escondi debaixo da minha tenda, da minha cabana. E tá tudo lá. O que aconteceu com Acã e a família? Foram sentenciados à morte. Foram levados para fora do arraial e todos foram apedrejados. E a maldição foi dado um fim. E eles conseguiram vencer a cidade de Ai. Então, quando nós desobedecemos ao Senhor, a maldição vem, o mal se aproxima, isso é fato. E o povo de Israel estava aprendendo ali, de uma forma amarga, sim, mas Deus estava ensinando a eles ser íntegros em tudo que for fazer na terra de Canaã. Eles acabaram de entrar na terra de Canaã e já veio esse problema. Então nós não podemos esconder os nossos pecados, os nossos erros. Se nós queremos resolver os nossos pecados, nossas falhas, nós não devemos esconder. Acã, ele poderia ter chegado para Josué: Josué, você tem como permitir que nós venhamos levar esses bens aqui para a nossa cabana? Nós estamos com dificuldade, a minha tribo está com dificuldade. Ele poderia, mas não, ele preferiu fazer tudo escondido. Ou seja, engano, mentira, corrupção. E isso trouxe uma grande maldição, não somente para a família dele, mas para todo Israel. Israel perdeu uma batalha. Quantas pessoas morreram em Ai, no primeiro embate, por causa de Acã? Foi uma medida drástica de Deus mandar matar toda a família de Acã. Toda a família sabia que tinha na tenda lá ouro, prata, que não pertencia a Acã. Mas todo mundo ficou quietinho. A mulher poderia chegar para Josué: Josué, o meu marido foi lá e escondeu aquilo que não devia dentro da nossa tenda. Mas não, toda a família de Acã ficou quietinha. Toda a família de Acã viu aquelas mortes ocorrerem, dos soldados morrer, pai de família morrer ali em Ai, e ficaram quietinhos. Então foi vida por vida, né? Foi sentenciados à morte. Isso foi duro, mas justo para Acã. E o povo ali tomou como exemplo. Eles precisavam ser íntegros, eles não poderiam se afastar de Deus, continuar na presença do Senhor. Então veio esse grande castigo, como diz na palavra do Senhor em Josué capítulo 6, versículo 17 e 19. Acã foi responsabilizado, ele e a família dele, por essa maldição em Israel. E teve um outro episódio muito importante ali em Josué capítulo 9, versículo 14. Os Gibeonitas, sabendo que Jericó foi destruída, cidade de Ai foi destruída. Os Gibeonitas, o que eles fizeram? Vixe, nós não seremos o próximo agora. Depois você lê Josué capítulo 9 e você vai entender. Agora a gente vai ser o próximo. O que eles fizeram? Eles se vestiram de pano velho, né, roupa velha, pegaram alguns mantimentos apodrecidos, pães apodrecidos, vinhos rompidos, a ponto de virar vinagre, e foram até Israel, no acampamento de Israel. E chegando lá, o que eles fizeram? Eles fingiram, eles falaram assim: nós viemos de muito longe, né, para apoiar a Israel na invasão de Canaã. Você pode perceber pelos mantimentos a qual nós temos, quando nós saímos de casa, os mantimentos eram bons. O pão era fresco, o vinho era fresco, era tudo fresco. Seria um presente para a nação de Israel que estava no acampamento, mas infelizmente a viagem foi muito longa e estragou o pão, estragou o vinho. Nós queríamos presentear Israel com tudo isso, mas agora não podemos mais. Nós queríamos se aliar, né, a Israel. Olha que malandragem. Olha que malandragem. E aí falaram isso para Josué. Ela falou assim: olha, Josué, os soldados, né, de Josué, olha, Josué, eles vieram de muito longe, eles queriam se aliar, queriam fazer parte do povo. Olha o pão, olha o vinho, olha os presentes que eles trouxeram, os mantimentos que seria para os soldados aqui do nosso acampamento. Se estragou tudo devido à longa viagem, ao tempo.
E Josué acabou caindo aí na lábia daqueles gibeonitas, né? E Josué falou assim, olha, vocês vão ser os nossos aliados agora, os gibeonitas. Certamente deveria ter ali um grupo de pessoas, né, de lideranças dos gibeonitas, e Josué fez um pacto com esses gibeonitas. E esses gibeonitas eram de Canaã, ou seja, era daquela região a qual eles estavam invadindo. E então aquela situação dos gibeonitas com Josué acabou guardando a vida deles, porque quando chegou lá na frente, o que aconteceu? Eles não poderiam matar os gibeonitas, não poderiam invadir as terras dos gibeonitas. Na verdade, invadir as terras dos gibeonitas, mas não poderiam matar os gibeonitas. E eles ficaram sabendo só quando chegou lá. Quando chegou lá, viu a cara. Oh, não foi esse que me deu o presente? Não foi esse que trouxe os presentes estavam tudo estragado? E aí acabaram poupando a vida deles, porque Josué deu a palavra para os gibeonitas, dizendo que não iria fazer mal aos gibeonitas, que eles eram aliados. Olha que malandragem. Né? Isso foi um grande erro para Josué. Josué, ele acabou aí se descuidando da situação. Ele se descuidou da situação. Ele somente inspecionou os mantimentos, mas não inspecionou o coração, né? Eles poderiam ter investigado melhor aqueles homens, mas não aceitar assim de mão beijada um pacto. Não seria necessário fazer pacto com nenhum povo estranho. Então isso foi um grande erro para Josué, para o povo de Israel, porque essa atitude que Josué tomou, trouxe um grande problema lá na frente. Porque Deus falou para matar, para limpar Canaã, para tirar todo aquele povo de Canaã, para Israel ocupar todo aquele local. O que aconteceu lá na frente, ele teve grandes problemas, porque aquele povo estava infiltrado ali no meio de Israel. O que aconteceu aos gibeonitas? Israel ele invadiu as terras dos gibeonitas, não mataram os gibeonitas e falou assim, olha, agora a partir de hoje vocês vão ser aí lenhadores e quebradores de pedra. Ou seja, vocês vão ter um trabalho duro. Né? Trabalho duro. Não vou matar vocês, mas vocês vão ser escravos. Então os gibeonitas, eles tiveram uma vida poupada e se tornaram aí escravos. Ficaram com um trabalho duro de Israel. E nesse episódio onde o sol para, outro ato maravilhoso, foi quando Israel foi lutar com 7 reis. Por causa de quem? Dos gibeonitas. Tinha aliança, tinha um pacto. Depois que esses reis ficaram sabendo que os gibeonitas fizeram aliança com Israel, começaram a invadir as terras dos gibeonitas. Josué, ficando sabendo, teve que cumprir a tua palavra. Era aliado e foi para a guerra. Diz na palavra do Senhor que Josué orou ao Senhor, orou a Deus e pediu um sinal, pediu para que esse sol parasse, para que eles tivessem condições de ganhar a batalha, porque se escurecesse, eles teriam um perigo aí de perder a batalha. Então Josué lhe ora, Senhor, faz esse sol parar, faz esse sol parar. E não é que o sol parou, nós sabemos hoje que quem circula sobre o sol é a Terra. Mas a Bíblia não é um livro de ciência. Isso só comprova a integridade da palavra do Senhor, porque o entendimento da pessoa que escreveu a Bíblia pensava que o Sol é que estava rodando em volta da Terra, estava circulando a Terra. Hoje, com a ciência, sabemos que quem circula o Sol é a Terra. Então Deus parou a Terra, né, para o nosso entendimento. Então Deus fez esse grande milagre, outro grande milagre poderoso. Ou seja, Deus parou o universo. Nós sabemos que existe um afinamento de toda a criação. Um grande afinamento de tempo, matéria e espaço. É um grande afinamento. E o que Deus faz? Deus para o universo. Ah, ele só parou a Terra, mas minha irmã, meu irmão, parar a Terra. Imagina uma situação dessa, você parar uma Terra. Hoje os cientistas falam, se de repente sair um segundo para frente, um segundo para trás, né, de tempo,
no nosso planeta ou de qualquer sistema, desajusta tudo e o que Deus faz, Deus consegue parar, porque Deus faz um milagre. Era algo grandioso, era algo poderoso. Então Josué, ele tinha cometido um erro lá atrás, cometeu um erro, mas continuou na presença do Senhor, buscando a Deus. Então nós, como servos do Senhor, como líderes, nós vamos cometer muitos erros e muitas falhas, mas que nós venhamos se levantar, porque Canaã está à frente, a terra prometida está à frente, o céu está à frente, e haverá tropeços sim, muitas quedas também, mas devemos ter a certeza que Deus está conosco, Deus está agindo, Deus não nos abandona. Nós precisamos estar na presença do Senhor, porque a falha na liderança ou como cristão sempre vai ocorrer, porque nós somos imperfeitos, mas nós servimos um Deus perfeito e que a cada falha que nós cometemos venhamos a amadurecer assim como Josué amadureceu e se tornou um grande líder, um grande líder. Ele tipifica a Cristo, Josué, porque Josué ele fez um papel de tanto salvador quanto o juiz, aquele que condena. Ele estava trazendo juízo sobre toda Canaã, mas também era um homem que trouxe a salvação através da atitude de salvar a Raabe. A graça do Senhor estava agindo na vida de Raabe através de Josué. Então que nós venhamos aprender tudo isso com o nosso estudo, continue meditando na palavra, continue buscando e que esse mandando na palavra venha te produzir aí um crescimento cada vez maior na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima, mandando a palavra.